Galdame se destaca e vira uma peça importante para o Vasco. Já o ataque está precisando de reforços, hein? Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre Breno Lopes. Olha, ontem o Abel Ferreira deu uma declaração que mostrou o seguinte: o jogador não vai sair do Palmeiras, não, hein? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, né? Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Aos membros do canal também, muito obrigado pelo apoio. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco jogou contra o Audax e mais uma vez mostrou o seguinte. Inclusive, Emiliano Dias falou sobre isso na entrevista coletiva, né? Falando sobre reforço, não quer ser repetitivo, mas deixou claro ali que o Vasco está precisando sim trazer alguns nomes, principalmente para reforçar essa equipe. A outra questão é que o Vasco ontem mostrou, e aí eu digo de novo, falo aqui, eu estou falando isso desde o jogo contra o São Lourenço. Quem me acompanha sabe, o Vasco precisa melhorar o sistema ofensivo. O Vasco ontem criou 26 chances. Ah, Léo, mas o Vasco jogou contra o pior time do Campeonato Carioca. Independente, criou 26 chances, você tem que fazer pelo menos 3, 4 gols. O Vasco fez um gol. A ineficiência do ataque do Vasco, que vem desde o jogo contra o São Lourenço, passa pelo jogo contra o Deportivo Maldonado, depois teve o jogo do Madureira, entre outros jogos que o Vasco teve chances de matar a partida e não matou, mostra o seguinte: o ataque do Vasco hoje ele precisa ser reforçado. Os pontas do Vasco, tirando o Adson, que chegou agora e que já teve uma atuação um pouco melhor, mais destacada, o David, que fez o gol ontem, teve até uma partida melhor ontem, mas perdeu muito gol. Serginho, Rossi, Eric Marcos, todos os quatro estão abaixo. Consequentemente, com até o Verrete que estava abaixo por causa da questão da fissura, o Vasco passa a perder muita chance. E num jogo contra um time que for mais qualificado, isso vai ser prejudicial ao Vasco. Então o Vasco precisa melhorar, o Vasco precisa buscar reforços para o ataque. Aparentemente, Pedro Henrique pode vir para o Vasco. Inclusive, ontem ele estava assistindo o jogo do Vasco. A galera já viu nas redes sociais aí. Ele deixou ali um cantinho da imagem mostrar que ele estava assistindo o jogo do Vasco. Tomara que venha. Acho que seria um cara que agregaria bastante nesse time do Gigante da Colina. Já vimos aí que o Vasco fez uma sondagem pelo Álvaro Barreal, mas é um cara que também tem um interesse do próprio Grêmio, tem um interesse do Boca Juniors, para um jogador que deve sair do Cincinnati, inclusive uma galera falando aí, será que não dá para fazer um negócio aí, já que o Orelhano foi para lá? Mas até o momento eu soube que foi somente uma sondagem, não passou para uma proposta oficial, mas o Vasco sondou a situação do jogador, um ponto esquerda, e vem evoluindo durante as últimas temporadas, fez na última temporada 7 gols e 7 assistências, e o Vasco sondou, mas não fez nenhuma proposta, então o Vasco vai ter que buscar o reforço para o ataque, porque está claro que do meio para frente o Vasco tem uma dificuldade. Porém, o Vasco ganhou uma grata surpresa nesse jogo. Galdames foi para mim um grande destaque do Vasco, um jogador que mostrou muito bem as suas movimentações, bons passes, deu passe para o gol do David, deu 2 assistências ali que acabaram. A primeira, o Adson não conseguiu finalizar, a segunda, o David de cabeça ia para fora. Vou botar inclusive o mapa de movimentação dele, segundo o Foot States aí. Você tá vendo que é um cara que se movimentou bastante pelo campo. E mostra que não é um Paulinho, obviamente. Não vou dizer aqui que ele é o jogador que vai jogar igual o Paulinho, não tem essa movimentação que o Paulinho tem. Mas é um jogador que chega para agregar e dar ao Vasco um meio de campo mais movimentação. Gostei da partida dele. Foi um cara que se destacou bastante ontem, jogando com o Matheus Carvalho ali, fazendo meio de campo com bastante volume. Aí vocês vão dizer de novo, jogou contra o Audax, mas mostrou que é um cara que entende do futebol, entende do riscado e que pode ser útil durante o ano. Muita gente já está falando aí que é um jogador que
chega para agregar. O Ramon Dias gostou, o Emiliano Dias inclusive fala que é um jogador bastante técnico, que ele já conhecia essa situação, mas que não esperava que o jogador tivesse uma atuação tão destacada até pelo tempo de adaptação, mas chegou ontem parecendo que já tinha meses no Vasco. Inclusive falou que estava arrepiado com a torcida e gostou bastante de ver o apoio dos inchas do Vasco, como ele mesmo falou. Enfim, é um jogador que chega para agregar e que a torcida eu trato como grata surpresa, porque vi ele jogar no União Espanhola, vi ele jogar no Vélez Sarsfield, mas não vi ele tendo esse nível de atuação há muito tempo. Desde o finalzinho ali da Série B com o Genoa, que ele conseguiu ainda render um pouquinho, mas não vi ele atuar em um nível próximo a esse. Então, é uma grata surpresa para esse time do Gigante da Colina. A gente perdeu o Duqueiroz, né? Vai jogar no Grêmio. E outra situação é sobre Breno Lopes. O Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, deixou claro ontem que o Breno é um jogador, como eu já falei aqui com vocês diversas vezes, a gente conversa bastante com muita gente do futebol, e a gente sabe que é um jogador da rotação do Abel Ferreira. O Abel Ferreira chegou claro, deixou claro ontem, não vamos liberar os jogadores do tipo do Breno, que é um jogador que agrega nesse time. E ainda deixou claro que, olha, o Palmeiras não tem 20 milhões, 15 milhões para contratar alguém. Então, eu não posso liberar quem está aqui, porque os reforços estão aqui. Então, deixando claro que o Palmeiras não deve liberar o Breno Lopes para o Vasco, a menos que o Vasco faça uma proposta alta para o Palmeiras e para o mercado. Então, acho que o Breno Lopes, nesse momento, dia 9 de fevereiro, a gente acha que ele não virá pela declaração do Abel, pela forma que a negociação foi conduzida. Eu acredito que fica difícil essa situação. Mas como é o futebol, e eu gosto sempre de dizer, as coisas mudam rapidamente. Mas hoje, a chance do Breno Lopes vir para o Vasco, que era aquilo que eu já falava aqui há muito tempo, inclusive falei no grupo de membros sobre isso, era muito difícil, porque é um jogador que o Abel conta bastante. No final do ano passado, o Abel utilizou ele bastante. Foi um jogador que esteve na reviravolta do Campeonato Brasileiro para eles serem campeões, tomaram a liderança do Botafogo. Então, foi muito importante para o Abel. Eu não achava que o Abel ia liberar o jogador assim tão rápido. Então é isso. O Vasco volta a jogar agora na quarta-feira de cinzas, no Maracanã, contra a equipe do Fluminense. Depois, o Vasco só volta a jogar contra o Botafogo e contra o Marcílio Dias. O Vasco só vai voltar a jogar em São Januário em março. Então, São Januário aí, por enquanto, vai ficar de stand-by, torcida vascaína, e só teve um jogo, né, com essa equipe principal em São Januário. Vai esperar um pouquinho aí, que o Vasco em São Januário somente em março. Então é isso, curtam bastante o carnaval, não quer dizer que a gente não vai ter vídeo, a gente vai ter vídeo durante esses dias sim, mas curtam com moderação o carnaval, se cuidem, se previnam, e quem vai descansar, descanse bastante, e a gente espera que a gente tenha novidades no Vasco urgentemente, que o Vasco está precisando, hein? O time ainda está desequilibrado. Até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui, quem não se inscreveu, se inscreve, dá uma moral, e valeu, tamo junto.